26 de janeiro. Ofertas para projetos especiais. Ou seja, um projeto especial de oferta. Então não fala daquela oferta que você separa costumeiramente, né? Ele não fala daquela oferta do dízimo. Isso aqui são projetos especiais que vai um pouco além. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Então, o título é Oferta do Pote Grande. O que quer dizer isso? É só para a gente entender. Nós temos recursos, alguns privilegiados financeiramente, têm recursos disponíveis a curto prazo. Então, recursos em conta corrente, recursos em valor, em dinheiro vivo em casa, dinheiro em poupança, em aplicações financeiras de curto prazo, fundos de investimento, CDB, e outros tipos de investimento. Então isso se converte em dinheiro, em recursos, rapidinho. São dinheiro, sim, a gente chama de recursos disponíveis a curto prazo. Por exemplo, numa emergência, você transforma isso em dinheiro rapidamente. Então, do total de recursos, dos 100% de recursos que as pessoas da classe média para cima têm, ela doa 9 a 10% dos recursos a curto prazo. Dinheiro que tem no bolso, na carteira e tal. Ela pega daquele montante de 100%, 10 estão em curto prazo. E 90% estão em longo prazo. Ou seja, é difícil voltar a fazer dinheiro dele de novo. Ou seja, faz dinheiro dele de novo, mas demora mais. Por exemplo, alguém tem 4, 5 casas de aluguel. São patrimônios que você tem e que dificilmente você vai vender de uma hora para outra. Assim, olha, eu quero para agora, para daqui 15 dias. É difícil você vender uma casa bem vendida em 15 dias e voltar aquele patrimônio, voltar em dinheiro a curto prazo. Então, a gente chama de recursos disponíveis a longo prazo. Então, você tem ações, por exemplo, né? Ações, você não coloca hoje e tira amanhã. Às vezes você tem que deixar um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Bitcoins também. São fazendas, por exemplo, criação de gado, então imóveis. São coisas que são dinheiro que você tinha, você investiu e agora ele ficou mais difícil voltar. Mas quando volta normalmente com um bom lucro. Então, o que a lição aqui está adentrando biblicamente? Então, nós falamos daqueles recursos disponíveis a curto prazo. Você deve levar à igreja semanalmente uma oferta que represente as bênçãos que Deus está te dando e que você tem condição de dar. Agora, dificilmente acontece, mas dificilmente alguém doa uma oferta generosa desses ativos de longo prazo. São ativos fixos, de longo prazo. Então, por exemplo, a pessoa tem 10 casas, ela doa uma casa para a igreja. Entendeu? A pessoa tem
uma fazenda de 400 alqueires. Aí ela pega, eu vou doar 5 alqueires, ou 10 alqueires. Ela tem 400 alqueires. Eu vou doar 5 alqueires ou 10 alqueires para a igreja, como oferta, né? Ou deixa como uma herança, né? Vou deixar, depois que eu morrer, eu vou deixar aí uma herança, como vai repartir os bens. Essa parte, essa casa, ou dos 500 cabeças de gado que eu tenho, 50 eu vou deixar para a igreja como uma herança. Tudo isso é bíblico. Tem na Bíblia essas coisas. Acontece que hoje nós pouco fazemos isso. Já vi pessoas fazendo. E já vi pessoas querendo fazer e não conseguiu fazer. Pessoas que já tinham doado a terra. E depois, em última hora, a pessoa vai, acho que eu não vou doar mais não. Nós já tínhamos feito até os projetos. Então, esse tipo de doação é uma doação que vai além daqueles projetos normais que nós estudamos até agora, além do dízimo e da oferta financeira que a gente faz toda semana. Então, em Marcos, capítulo 14, verso 3 a 9, e São João, capítulo 12, verso 2 a 8, fala de um caso onde a pessoa usou um ativo de longo prazo, né, para ofertar diretamente para Jesus. O que uma pessoa poderia ofertar diretamente a Jesus de um ativo de longo prazo? Uma casa, um carro, gado, fazenda, ações. Tudo isso não teria sentido para Jesus. O que ele ia fazer com isso? Nós podemos fazer hoje, a igreja pode administrar muito bem esses tipos de ofertas. Mas Jesus, ele estava para ser crucificado. Já tinha passado quase 3 anos. Ele já estava prestes a ser crucificado. Ele não estava interessado nessas coisas. Mas alguém o surpreendeu. Porque veja que um perfume, um potinho de perfume, chamado de vaso de alabastro, que antigamente não tinha tampa. Ele colocava e fechava tudo, né? Um vasinho de alabastro. Um perfume caríssimo. Era um tipo de investimento. As pessoas faziam investimentos com perfumes também. Era tão caro que as pessoas que queriam guardar dinheiro, fazer um investimento, ele guardava vidrinhos de perfumes caríssimos para depois vender quando valorizasse mais. Entendeu? Em vez de guardar o dinheiro, guardava em perfume. Então esse perfume era de nardo puro. Eu acredito que seja uma flor. Que dessa flor tirou um tipo de um óleo e fez este perfume. E segundo a Bíblia relata, Jesus estava num banquete, um jantar que foi dado para Jesus. Lázaro também estava lá. Marta estava lá, ela servia. Mas quem que não estava lá? Maria. Maria não estava. E o resto era só homens. Porque antigamente era muito difícil mulher ir assim, nessas festas, as festas dos homens. E eles estavam comemorando que o dono da casa era um ex-leproso, que foi curado por Jesus.
Estava Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Então era só alegria. Então Jesus estava ali na mesa ainda, provavelmente tinha acabado de jantar, estava ali quando de repente chega Maria. Maria chega com aquele precioso vidrinho de alabastro, né? De perfume de nardo puro. E você vê como que era esse perfume. Ela quebrou o vidrinho, porque era assim que fazia, né? Você ia usar, você não tinha tampa. Você tinha que quebrar a pontinha dele. Você quebrava aquela pontinha, que era para quebrar mesmo. E ela derramou sobre os cabelos de Jesus, a cabeça de Jesus. Em seguida, ela derramou nos pés de Jesus. E ela chorava. E ela chorava muito. E ao passar aquele perfume nos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos, chorando, as lágrimas caíam e misturavam com o perfume, e estava lavando os pés de Jesus, como se fosse uma cerimônia de lava-pés. Ela estava agradecida, porque Jesus tinha perdoado ela. Um pecado terrível. Ela teve até demônios expulsos, que já habitava nela, de tanto pecado que ela tinha. E Jesus a limpou, disse, vá e não peques mais. E ela, provavelmente ela não tinha ido à festa, porque estava assim, envergonhada da vida que ela levava. E agora, ela tomou coragem, pois foi agradecer Jesus. Ela sentiu os sinais de que Jesus brevemente iria partir. E Jesus... quando ela quebrou o vidrinho e começou a derramar o perfume, todo o galpão, a sala inteira, sentiu o perfume e começaram a olhar. Onde está vindo esse perfume? E olharam, era Maria que estava derramando aquele perfume. Todos os discípulos chegaram perto, o dono da festa chegou lá, todo mundo chegou ali para ver. Por que ela está fazendo isso? E Judas disse, olha que desperdício. Por que não guardou esse perfume? Ele vale 300 denários, que é o equivalente ao salário mínimo de um ano inteiro. Então ele ia valer quase 40 mil reais hoje. E que, se comparado com as moedas de prata que Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata hoje valeria em torno de 12 mil reais. 12 a 15 mil reais. Então, Judas disse o seguinte ali naquele momento. Por que esse desperdício? Por que não guardou esse perfume? E nós venderíamos, se fosse dado de oferta aqui para nós venderíamos por 300 denários, 40 mil reais, e daríamos a oferta aos pobres. Agora vem e desperdiça. Jesus falou, por que vocês estão molestando essa mulher? É porque ela fez isso? Ela ofertou? Porque ela está me adorando?
Não molestais essa mulher. Porque só faz isso que essa mulher fez se tiver sido perdoado como ela foi. Se tivesse agradecimento igual ela tem no coração. Ela está feliz, ela está alegre, ela está chorando de alegria, porque ela nasceu de novo, tem uma nova vida. Isso que ela está dando para ela não é nada, embora foi um sacrifício enorme. Durante anos ela juntou dinheiro para comprar isso. Ela não é rica, mas ela pegou um ativo de longo prazo e deu de oferta. Quem daria isso? Quem daria uma casa para Jesus? Quem daria uma propriedade para Jesus? Precisa ficar pedindo? Ninguém pediu para Maria. Também tem o caso aqui de Barnabé. Barnabé, quando começaram a pregar o Evangelho, e Jesus já tinha sido crucificado e estava uma perseguição muito grande, Barnabé tinha um campo, um tipo de uma chácara, né? Eu acho, uma chácara, um pouco mais do que uma chácara, um sítio. E ele então viu a necessidade dos discípulos. Ele fez duas coisas. A primeira, vendeu o sítio e deu todo o dinheiro lá para os apóstolos. Segundo, ele falou, eu vou ser missionário, eu vou pregar o Evangelho. Então, por que a doação de sacrifício é importante para quem doa? Porque a pessoa está com o coração cheio de alegria. Para ele não é sacrifício aquilo. É uma alegria. Ele está demonstrando o amor dele de uma forma mais profunda. E para quem recebe, Deus reconhece esse sacrifício e essa doação. Então, queridos, para nós que somos pobres, não temos o que dar mais do que as ofertinhas do pote pequeno, devemos ficar felizes poder dar a ofertinha do pote pequeno. É tão importante como uma grande. Mas aqui tem um pote grande, recursos, imóveis, pense. Pense em como fazer para doar também do pote grande. E ao fazer o testamento, não esqueça de Jesus. Que Deus nos abençoe, fale ao nosso coração para nos motivar como Maria e Barnabé foram motivados.